Petkovic e não Petkovic. Já fiquei sabendo essa. Bom, certo? Mais ou menos. Primeiro meu nome é Dejan. Dejan Petkovic. Petkovic. E aí Petkovic está passando bem. Muito bom. Então, muita gente fala com você só sobre futebol, sobre times que você jogou, sobre o gol. É óbvio que a gente também vai falar sobre aquele gol, mas como eu sou profissional de educação física, a gente vai falar um pouco também sobre o exercício, sobre comportamento, sobre outros assuntos. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção na tua história é o seguinte: você veio da Sérvia, antiga Iugoslávia. Como já ouvi você dizendo, você teve uma infância muito boa. Seus pais tinham uma boa condição. Você começou a treinar com 6 anos, com 16 profissionalizou. E aí eu queria saber um pouco qual foi a tua motivação. Antes de você responder, só para contextualizar. Aqui no Brasil, normalmente, os garotos que começam a treinar futebol é para poder ganhar dinheiro, ajudar a família, comprar uma casa. E você, como tinha uma condição boa, qual foi a tua motivação para jogar futebol e profissionalizar? Bom, Rodrigo, é o seguinte, você está certo, mas tem uma coisa que tem que talvez esclarecer, né? Respeito à antiga Iugoslávia, né? Onde eu nasci, e a época quando eu nasci, que é 50 anos atrás, né? O país Iugoslávia na época vem de pós-Segunda Guerra Mundial, do regime que era comunista, depois socialista. Então, no regime socialista, todo mundo praticamente é igual, ganha igual. Então, na época, quando eu era criança, meus pais tinham emprego, os dois. Então, todas as crianças, né, não tinha diferença discrepante entre os ricos e os pobres. A gente veio de uma família humilde. Meus pais, por exemplo, quando casaram, não tinham 2 pratos e 2 garfos. Mas com o emprego, que todo mundo tem emprego, aí você começaram a construir a família. E você conseguia construir, você tinha um salário honesto e você conseguia fazer a sua vida. Então, quando eu cresci naquela cidade de Majdanpek, que é pequena, mas a gente vivia na rua, praticava todos os esportes. Nas escolas, nós tínhamos aula de educação física todo dia e todo dia outro esporte. A gente competia em todos os esportes. Eu competia esportes todos coletivos, mas esportes individuais também, como xadrez, tiro, ping-pong, natação, a ginástica. Então, além de todos os coletivos, né? Sim. Então, essa educação era muito boa, muito boa. E todos eram iguais. Então, você não tinha na cidade pequena, onde você tem uma mina de ouro, de cobre, né? De recursos naturais, explotação vem desse trabalho, todo mundo trabalhando, e as crianças não via diferença. Todo mundo tinha a mesma coisa, tinha uniforme, né? E aí, estou falando da época ainda do regime socialista, ainda da época do Marechal Tito, que depois morreu nos anos 80. Então, aí começou a mudar um pouco. Mas, realmente, a minha infância foi ir na escola, depois da escola todo mundo brincando, como praticamente aqui, né? A gente está nesse resort maravilhoso, fazendo Aprenda com Pet, criança solta, aí os papais, mamães, papais não, mas mamães, saem na varanda e grita. E aí a gente brincava, quem vai ser chamado primeiro para ir lá a jantar e dormir, né? Aí zoava ele, né? Quem vai ser chamado. Então, pô, mãe, não me chama primeiro, espera outro, né? E assim, mas foi realmente infância muito bacana. E você não passou necessidade, diferente de muitos jovens aqui no Brasil que moram em comunidades carentes e que muitos passam necessidade de fato. Aqui é óbvio, aqui é capitalismo, existe uma discrepância muito grande, tem muitos com pouco e poucos com muita grana. Então, o jovem brasileiro, ele quer jogar bola para ganhar grana. Você, mesmo estando igual a todo mundo na condição, não passou aperto, digamos assim, não passou perrengue financeiro fome. Não passou fome. E aí, qual foi a tua motivação? Nossos pais, sim. Sim. Que vêm da pós-guerra. Sim. Ou são filhos da guerra, né? Mas nós, depois, que nascemos nos anos 70, aí não. Quando você começou a treinar, por exemplo, com 6 anos? 6 anos. Já estava numa condição
legal. Não sabia disso, nem pensava nisso. Então. O que a gente não tinha? Porque era ainda teoricamente fechado, não tinha as marcas internacionais. Então sim. você não achava tinha a mesma coisa. uma brand internacional. Entendi. Você tinha tudo. Sim. Você precisava fome. Mas aí para você usar aí começou a publicidade, a marketing, aí começou aquelas marcas internacionais para falar agora hoje, né? O Nike, Adidas, o Puma, né? A Asics, né? O Tigers. Você tinha que ir lá fora. Mas era permitido ou era só quem pudesse sair e trazer de fora? Só de fora. Não tinha para vender na Iugoslávia. Sim. Só você tinha que ir para a Turquia ou para Itália. Aí que estava importação, né? Então naquela época, né, quem trazia isso, a gente nem chamava isso de importação, porque importação é quando você importa e vende. Não, ele vai lá, compra 3, 4, bota na mala como se fosse dele e vende pra gente. Então o mercado aquele cinza, né? Aí foi bacana, a gente aí começou a já entender como que lá fora tem outras, também os brands, não tinha só nacionais. Sim. Que era o que todo mundo tinha. Tinha, todo mundo igual. Aí vai lá fora, na Suíça, para importar um chocolate suíço. Aí só quem vinha, quem trabalhava lá fora. Aí os jugoslavos, os sérvios que trabalhavam lá fora, chamava Gastarbeiter, que são as palavras alemãs, porque ia fora ganhar mais dinheiro e trazer a diferença. Tá. Aí vem com carro importado, aí é de férias. ostentação. A ostentação. E era ostentação na época, porque aí chega lá, trabalha muito, ganha um pouco mais de dinheiro do que a gente, do que a pessoa que trabalhava no país. Trabalhava muito, e quando chega no verão de férias, aí a ostentação. Mostrando que tem diferença. E depois volta lá e rala de novo, Caramba. Trabalho, não é que vai lá e faz. Sim. Trabalho talvez mais difícil. Sim. Porque capitalismo. Porque no mundo do socialismo, todo mundo tem emprego, todo mundo trabalha, e às vezes trabalham 10 pessoas e ninguém é numa tarefa. E todo mundo ganha igual. Sim, aí você não vê nenhum workaholic ali. Todo mundo trabalha a mesma coisa, ninguém tem pressa, tá tudo certo. O que te levou a jogar o futebol? Eu sei que seu irmão jogou, seu pai também. Todo mundo. Futebol é o esporte número 1 no Brasil. Esporte número 1 na Iugoslávia antiga. Acho que na maioria dos países do mundo sempre foi o esporte número 1. Claro que tem outros esportes que estão bacana aqui, como no futebol, mas o futebol, não sei porquê, é a paixão. E para mim era a paixão desde criança. Meu irmão jogava, porque mais velho, jogava futebol. Meu pai jogava futebol, não profissionalmente, mas jogava como amador, era muito bom. E todo mundo jogava. Mas só que a gente ao mesmo tempo jogava o futebol, jogava basquete, jogava todos os esportes. Eu vi uma matéria com o Mauro Júnior, né? Você com jogador profissional, e tu jogou pra caramba. Então, assim, com você Benete, jogou... né? Benete. Então, no final perdi 3-10, né? Pô. Mas, assim, você jogava bem em vários esportes. Podia ter escolhido basquete, por exemplo, profissionalizar no basquete. Mas teve uma história, não sei se tu conhece. Eu tinha 13 anos, 13, 14 anos, eu estava na minha cidade, Majdanpek. E aconteceu no inverno, né? Aconteceu que quando é no inverno, muito inverno, né? Aí para o campeonato, não se joga os 3 meses. Mas você tem treinamentos, e os treinamentos de fora passam para dentro nos ginásios, né? Nas salas de escolas, onde você pratica basquete, handball, vôlei, então fechado. Aí a gente vai lá e joga futebol. E eu briguei com o treinador, ele me expulsou. Aí falei, então tá bom, vou jogar basquete. Eu fui jogar basquete. 2 semanas joguei basquete, estava brigado com o treinador, porque o time profissional da minha cidade de Majdanpek estava na pré-temporada. Quando voltaram, viram aonde está Schmeck, que meu apelido lá era o Schmeck. Não é o Rambo, Rambo ganhei depois, quando saí da minha cidade. Sim. Na Majdanpek, Schmeck é tipo malandrinho, sapequinha. Tá, isso que eu ia te perguntar, qual é a tradução disso? Tradução quando é pequeno, é sapeca, o malandro. Quando eu já adulto, aí o boêmio, o galã, entendeu?
Aí foi, cadê ele? Aí pediram para ir, aí o treinador foi falar com meu pai para eu voltar a treinar. Mas já quando fui jogar o basquete, já foi logo jogar competição, claro, na carteirinha dos outros, foi como chama isso, falsificado, foi feito assim, não tinha inscrição, né, no meio campeonato do basquete, mas aí bota a carteirinha de outro, já jogou logo para 2 categorias já jogava. Caramba! E aí de minha e da superior. Mas foi só 2 semanas, 3 semanas, aí voltaram, aí treinador, primeiro time, diretor lá, cadê ele? Chama aí para voltar, tu não podia expulsar. Não, mas ele fez isso, me desrespeitou. Se desrespeitou, fala com o pai dele que vai apanhar. Ele vai resolver, mas tu não pode expulsar ele do treino. Caramba! Aí chamaram, falei, tá bom, vou voltar, vou fazer o quê, né? Né? Quem faz a diferença, né? Futebol, aí voltei. E aí, ano seguinte, já saí de lá, fui para Niš, outra cidade, onde tinha time de Radnički Niš da primeira divisão. Onde meu irmão já estava lá, né, antes. Aí foi lá, no ensino médio, né? Aí virei o profissional com 16 anos. Outra coisa, você fez faculdade de enfermagem? Faculdade não. Foi o quê? A escola. Escola de enfermagem? Escola de enfermagem, como se fosse nível médio. Nível médio, tá. Foi 4 anos. Então, eu queria saber por quê. O Melo me falou que você... Não, deixa eu te falar por que eu te perguntei isso. Porque o Melo me falou que você, tanto no Santos quanto no Flamengo, cara, era muito questionador. Não no sentido ruim, mas de saber o porquê do treinamento, qual era o objetivo, qual era o benefício que você ia ter com aquilo ali. Aí eu falei, Melo, ele fez alguma coisa de enfermagem, não sei o que era. Eu achei que era nível superior. Mas eu acho que é por isso, pelo nível de entendimento que ele tinha, talvez anatomia, algumas coisas assim, ele entende alguma coisa e começou a questionar. E aí, a tua vinda para o Brasil, para o Vitória, depois foi para a Itália, depois retornou para o Flamengo, e acabou depois ficando aqui no Brasil. Eu queria saber um pouco, assim, se você sentiu uma diferença muito grande com relação à parte cultural, amigos que você deixou lá na Sérvia, familiares, você veio só com sua esposa e a mais velha, né? A mais nova depois nasceu na Itália. E aí, como é que foi essa adaptação à cultura brasileira aqui? Bom, primeiro que eu fazia perguntas, né? Porque eu sou questionador mesmo, né? Que culturas são diferentes, logicamente. Eu gostava muito de saber as coisas. Para mim, tudo o que está fazendo tinha que ser por quê. Por que está fazendo, né? E a explicação por que está fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque... E tem que ter explicação, sentido, lógica. Então, eu sempre fui cara para dialogar, aceitar as coisas com os argumentos, né? Contra a teoria, contra explicações, bases científicas, bases que são tangíveis, né? A não aquela... Porque bom. E quando falava, faz isso, estou fazendo isso por quê? Bom, porque bom. É bom por quê? Não é suficiente simplesmente porque bom. Mas bom seria é ruim. Por isso e aquilo. Porque seria muito ruim ser só um repetidor de movimento, né? Exatamente. Então, eu sempre fui chamado de chato, aliás, chato porque era questionador. Sim. Queria saber as coisas. E também porque a metodologia dos trabalhos são diferentes. Principalmente na minha época, muito diferente era a metodologia do trabalho no futebol brasileiro do futebol europeu. Da Sérvia era diferente, da Iugoslávia era diferente, da Espanha, onde eu joguei, e depois do Brasil aqui. Então eu vim aqui do Real Madrid, a gente tinha uma metodologia, uma filosofia e um conceito. Cheguei aqui totalmente diferente. Qual é mais certo, qual é mais errado? Não é questão essa. É cultural, é habitual, é costume, né? Mas e ver os resultados. Tem que ter apoio o que está fazendo. Sim. Você tem que explicar. Sim. E tem aí, embasamento científico. Embasamento científico, né? E quando eu cheguei era muito diferente do Vitória. Eu estava falando, beleza, eu estou treinando, cheguei com 25 anos, 10 anos de profissional, de uma forma, mas 10 anos de amador, e agora vem a metodologia, vocês querem que eu mude agora
a totalmente forma de trabalhar, beleza. Vocês têm tempo para me esperar a adaptação? Quanto vai levar? 3 meses, 6 meses, 1 ano? Não, tem que jogar em 2 semanas. Então, eu acho que não é bom eu fazer isso. Caramba. Porque isso, para mim, não vai dar certo. E aí, não aceitaram. Mas irritava o preparador físico, por exemplo? Teus questionamentos irritava? Alguns sim, outros não. Porque se o cara não tem muito bem planejado, o repetidor de movimento vai direto, passa batido. Mas quem questiona deixa o cara mais desconfortável. Alguns aceitavam e outros não. Por exemplo, 3 treinos por dia. Isso não existe na Europa. Primeira coisa. Depois, corrida contínua. Fazia. Por terra. Então, os trabalhos eram sempre com a bola e sempre específicos. Aqui, diferente. Aí fazia, vamos lá para correr agora como o teste de Cooper. 3.200 metros. Nossa. O que isso me serve? Eu era explosivo, era velocidade, arranque, força, né? Aí eu faço isso, depois vou fazer agilidade e velocidade. Falei, agora, agilidade e velocidade, depois de eu ter corrido 12, 13, 14 minutos de um teste Cooper, não existe isso. E a gente fazia, eu falei, isso é velocidade? Isso não é. Aí eu falei, eu não consigo mais me mexer, né? Sim. Além de 40 graus de temperatura, Nossa. que eu era o inimigo número 1 para mim quando cheguei em Salvador. Falei, isso aqui não é. Eu vou simular como deveria ser feito esse exercício que eu estou acostumado lá, que a gente fazia. Dessa forma. Entendi. Então, assim que a gente está falando, não serve para nada. E aí, depois, alguns começaram a ver. Aí começou problema, aí nos jogos, aí não tava. Comecei a jogar bem, depois, quando começamos a treinar dessa forma, comecei a cair. Aí mudou o treinador, aí chegou e disse, qual é o problema? O problema é esse. Aí o treinador, como assim, não sei o quê, tem que todo mundo corre, você não consegue. E você estranha isso? Todo mundo é brasileiro. Todo mundo faz desde pequeno. Sim. Mora aqui, nasceu aqui. Eu vim de fora de diferente forma. Diferente corpo, diferente estrutura, diferente fibras, alimentação, tudo. Aí o preparador físico, que na época era o Toninho Oliveira, Toninho falou, pode deixar, professor, pode deixar que eu vou me adaptar a ele, vai no trabalho dele, quanto tempo você quer para fazer do teu esquema? Foi 3 semanas, beleza. Depois de 2 semanas eu comecei a arrebentar, e aí já me deixaram em paz. Aí eles depois veio o outro, veio depois o Ricardo Gomes, que jogava, quanto tempo jogou na Europa? Pô, Aí tem cultura europeia, tá acostumado, treinamentos deles eram europeus, com ele veio o Carlinhos Neves, preparador físico, e só a metodologia europeia. Pô. Em 4 meses fiz 28 gols. Arrebentei. Em 99. Em 95 no Real Madrid, eram quantos períodos o treino lá? Em 96, 95? Não, era na pré-temporada, você treina 3 dias, um descansa. Não, eu digo do dia, só uma parte do dia. Na pré-temporada, 2. Na pré-temporada só. Sim. E depois não tem mais. 2 períodos. Entendi. Começou o campeonato, você só treina na parte de manhã. É bem diferente, cara. E aí você tem dia de descanso, 1, 2, 3, às vezes, se dá tempo. Por exemplo, você tem jogo, sei lá, das seleções da FIFA, data FIFA, que eles param, não tem rodada na data FIFA, não como no Brasil. Aí data FIFA, aí você tem 12 dias, 2 semanas de intervalo, você tem 3 dias folga. 4. Aqui está dizendo não. Vamos fazer mini pré-temporada. Aí físico, né? Na minha época era difícil. Maioria das vezes eu tinha que acatar, né?
Manda que pode, obedece que tem juízo. Mas era complicado, era diferente. E aí, muitas vezes, primeiro, o que mais me irritava era o seguinte, primeiro, a cultura que troca muitos técnicos. Durante um ano você troca 2, 3, 4 vezes, 5 vezes o técnico, que é errado. E aí você pega um cara com uma liderança completamente diferente uma da outra. Todo diferente, um ou outro, de personalidade, mas todos fazem a mesma coisa errada. Uau! Caiu, veio um novo técnico, problema é forma física. Aí começa de novo fazer a físico. Aí tá uma coisa. Depois está dizendo, não tenho tempo de trabalho. Jogo em cima do outro, não tenho tempo de trabalho. Quando entra seleção no jogo e tem 2 semanas para fazer trabalho técnico, ele faz físico. Meu Deus. Cara. Aí 3 mudanças no ano, 4 mudanças no ano, todo mundo a mesma coisa. Pô, bagunça. Não vê, não pergunta, não vê. E aí, quando você vem e questiona, é melhor pecar pelo excesso do que pelo omício. Então, eu me irritava com isso. Mas infelizmente, às vezes... Isso mudou. Mudou ao longo dos anos. Eu estou aqui 27 anos no Brasil, na minha carreira enquanto eu jogava ainda. Começou a mudar um pouco, Aí eles começaram a ser mais flexíveis, mais aceitáveis. Acho que mudou um pouco de filosofia de preparo e tudo isso. Começaram um pouco. A ordem vem de cima, né? Não, a ordem de cima de se meter no trabalho não vem. Não de se meter, mas eu digo de tirar o treinador, colocar outro, tirar o treinador, colocar outro. Você tem ordem de cima de substituir profissionais. Mas todo profissional que vinha fazia mesmo erro. Erro, não é a mesma coisa, mesmo erro. Aí é complicado. Preparo físico, vamos lá. Então tem várias coisas que não tinha para mim lógica, por exemplo, que acontecia, não sempre. Teve clubes, teve profissionais que não acontecia isso, mas na maioria acontecia. Você, por exemplo, joga domingo, microciclo, um microciclo do planejamento. Domingo, praticamente todo mundo tem igual. Tem jogo domingo, tem outro domingo, não tem muita coisa. Aí segunda folga, terça começa a treinar, né? Só que domingo jogo, segunda dá folga, terça 2 períodos. Na parte de manhã físico. A quarta, coletivo. Quinta 2 períodos, sexta coletivo, sábado rachão, domingo jogo. Isso era em 90% de casos. Aí vamos fazer o seguinte, microciclo, domingo, quarta, domingo. Segunda, recuperação. Terça, não pode fazer nada porque ainda não recuperou. Quarto, jogo. Então, se na terça não pode fazer nada quando não recuperou ainda o corpo, por que quando tem microciclo de domingo, na terça, você tinha 2 períodos de físico por parte de manhã? Nossa. Corpo recuperou? Então, me explica a lógica. Cara. Então, depois regimes do trabalho, diferente, você aquisição de forma física, velocidade, a força. Todo mundo, né, tem aí a coisa sua, né? Aí, cada um vem da sua escola, dos professores que sabem mais. É a escolha que você faz, mas estou dizendo certo ou errado é questionável. Sim. Mas se está baseado com as explicações científicas, com uma lógica, né? Aí tudo bem. Podemos até ter diferença do pensamento, mas tudo sustenta teu pensamento baseado em alguma coisa. Eu sustento o meu baseado. São dois caminhos, 2 filosofias, 2 conceitos. Tá bom? Pode ter várias metodologias do trabalho. Porque há 40 anos atrás não tinha tanta publicação científica. Então, os profissionais da época faziam no empirismo, tentativa, erro e acerto e ajustando. Hoje, tem muita coisa. Porque vinha a primeira coisa, vinha coisa de preparo físico, era dominante militar. Você tinha russo. Na época da calistenia, sim. A calistenia, a coisa é boa, não, mas aí você tinha depois filosofia russa. Quando depois veio a americana. Você tinha uma época, antes da minha, alemã.
Aí teve tentativas aqui para preparação de... Você tem preparação de altura, você sobe fazer pré-temporadas a uma altura de mar de 2, 3 mil metros, porque quando desce lá embaixo melhor você treina. Você teve na época do Alemão que é proibido, depois entrou a antidoping e cortando as coisas que estavam sendo utilizadas, que às vezes ajudavam no curto período, a longo período prejudicavam. Algumas substâncias que são consumidas, né? Como chama? Suprimentos. Você chegou a usar cafeína? Eu nunca usei nada. Só vitamina C, D, E, depois usava a período pré-temporada, usava um pouco de creatina, essas coisas. Então, tem que ser individual, Cada corpo é um corpo. Tem que ser individual. Aí você está dizendo assim, a mordomia, todo mundo igual. Não é. Esse é o primeiro equívoco. Não pode todo mundo treinar. Por que não pode? O zagueiro faz as mesmas corridas que o lateral? Não. O lateral tem a volante faz o mesmo que os pontas, que o meio campo, o centroavante faz. Então por que o trabalho deveria ser o mesmo? Não dá. Se os meus laterais têm que fazer no campo durante 90 minutos, vai e volta, resistência absurda de, sei lá, 40 vezes, enquanto o meu zagueiro tá lá subindo uma marcação, corrida longa. É só você ver o scout do jogo. O atacante, quanto tempo ele passa correndo em jogo? Quando começamos com scouts no Brasil, recente. Sim. Recente com scout, foi analista de desempenho. Sim. Mas com scout no Brasil, analista de desempenho, foi depois corporal. O que eu estou dizendo agora? A filosofia europeia. Professores especialistas, tipo como o Melo, que você citou, Daniel Gonçalves, eu quando estava treinando, como trabalhava como treinador, estou dizendo, o meu fisiologista preparador físico, meu preparador físico e meu fisiologista, que coloco ele como diretor de departamento das ciências, todas, não só físicas, e todo, ele é responsável. E o que ele faz? O que eu trabalho, na minha opinião, e na filosofia e metodologia europeia? Eles são controladores do meu trabalho. E eles vão lá com esses catapultes, GPS, essas coisas, medidores, e controlam o regime do trabalho que a gente programa hoje, se eu vou atingir com bola. Não dá para o dar o famoso migué. Olha, baixa, olha aqui, tá dando migué. O nosso regime de trabalho combinado, porque o meu sempre foi, todo mundo vai saber o microciclo que vai ser treinado, todo mundo reuniu antes para fazer conhecimento do trabalho que vai ser feito, para poder ser bem organizado, para não se perder tempo. Trabalhos são curtos, são intensificados e você tem intensidade conforme dia do planejamento do regime do trabalho. Não é a mesma intensidade de todos os treinos todos os dias. Não é. Então, isso aí, e eles controlam. E aí alguns seguram, outros empurram, outro vai fazer complemento. Aí você também tem no microciclo entre um jogo e outro na semana, quanto você tem que atingir o volume, quem não joga tem que ter outro tratamento nos treinamentos para poder compensar, porque um jogo se entende que tem que ser o cúmulo, o pico do teu esforço, o máximo, e não o coletivo na sexta. Quando eu chegava ao coletivo da sexta. Aí aparecia o tigre dos treinos, leões de treinos que jogavam no treino pra caramba e não jogam nada. E se eu na sexta-feira faço um coletivo para a imprensa, para associado, como que eu vou jogar domingo? Domingo com a performance que deveria. A perna, como falava o professor Jair Pereira, a perna não aguenta, meu filho, não aguenta, eu não aguento. Aí vem a lesão. É isso aí. Aí não jogou nada no coletivo, saiu do time, não pode. Ok, ele jogou bem, tem que entrar. Aí vem os palpiteiros do futebol de fora. Aí vem diretor amador, por exemplo, pô, tu não colocou o moleque, arrebentou na sexta-feira, tu não colocou ele. Peraí. Você acha que o meio influencia? Por exemplo, um amigo meu trabalhou em Dubai e ele falou assim, Rodrigo,
é impressionante. A gente colocava no quadro o planejamento individual. Cada jogador chegava sozinho, pegava o seu frequencímetro, já tinha um trabalho lá, ele chegava, executava, voltava, ia pro vestiário, acabou. Aqui no Brasil, cara, você tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pro cara fazer, pro cara treinar. Às vezes o cara chega da noitada, aí, pô, tu sabe com o roupeiro ali que de repente o cara não tá. Isso mudou bastante. Você acha que o ambiente, influencia? Não é ambiente, é cultura. Isso é cultural. Se gente aqui tá com criança aqui, agora tem os pais aí, olha aí, jogando atrás, mas essa criançada aqui, que tô bem aqui, é isso. E gente consegue desde agora botar a disciplina, entendeu? Na obediência. Sim. A disciplina, eles, como na escola, tem que fazer assim. Porque são jovens, tem entretenimento, diversão aqui. Mas mesmo assim, quando eles chegam atraso, paga castigo, aí 10, 20 puxa, os outros tá zoando, passa na corredor polonês, faz algumas brincadeiras para que eles saibam que tem que ter responsabilidade. Sim. Se você encaixa isso desde pequenos na base, chega lá, faz normal. Se você não faz isso, e aí vai num clube ou outro, não faz isso porque não tem condições de infraestrutura, às vezes, tô falando da minha época, hoje em dia todo mundo tem, sim, tanto na Série A, na Série B, a infraestrutura para poder botar o que quiser. Não tem mesmo dinheiro para investir, mas para a infraestrutura já está muito boa para você dar condições do trabalho. Você implementar até o trabalho, tua metodologia, tuas regras, tuas condutas, qualquer empresa. Não pode chegar na empresa para trabalhar essa, você tem escrito o manual do comportamento e dos serviços que você tem que fazer. E é padrão, todo mundo tem que seguir. Padrão, de vez em quando alguma coisa sai, o avisinho, puxa, isso aqui não foi legal. Aí faz um aviso, faz uma cobrança e depois vai as outras coisas, né? Acho que jogador brasileiro não teve isso na minha época, né? Não teve essa disciplina adequada, e quando já chega a pessoa que já é bambam, já é o craque, aí dificilmente você consegue colocar no eixo. Que aí vem um pouco as brigas. E aí por isso que aí é super importante o clube. Porque se você deixar isso só para treinador, para comissão técnica, vai vir um conflito e o ambiente vai se tornando. Por isso é importante o clube. Chegou aqui é assim. Conhecer a história do clube. Toma cartilha aqui, é assim que você tem que seguir. É simples cartilha, mas tem que existir. Não toma. Sim. Aqui assim, aqui a gente faz isso, vem a história do clube, conhecimento, passava aqui, vai lá ao museu, vai lá, para que conheça o clube. Sabe onde pisa, nós temos isso, olha, nosso patamar é esse, nosso comportamento é esse, nós preservamos a imagem, nossos valores são assim, te acompanhamos, sabemos tudo de você antes de contratar, sabemos a tua vida privada, econômica, cultural, esportiva, conduta, dentro do campo, fora do campo. Assim que se faz o scout. Isso, com certeza. Aí você não vai ter problema quando o cara chegar para dizer, cara, sei que você tem esse defeito, eu tenho meus defeitos assim, todo mundo tem. Eu sempre falo isso, todo mundo tem e virtudes também, porque somos cheios de defeitos. Então, alguma coisa aqui ninguém quer ser pai de ninguém, policial de ninguém, mas a gente está fazendo isso. Claro que somos humanos, que vamos errar e tudo isso, então tenta já diminuir, controlar, se tem dificuldade, estamos aqui ajuda, porque nós queremos que você se sente como em casa, porque essa é a tua segunda casa, e quando você está em nossa casa, você performa o melhor possível. Queremos estresse. Não tem isso. Contratou, chegou aqui, toma aqui, entra aqui, olha aí, fez errado. Avisou, preparou, conversou, mostrou, falou para ele como é a torcida, como é a história, como é o DNA do clube, não fala. Você lidou bem assim com o psicólogo de clube? O que você acha assim do trabalho de psicólogo dentro da parte comportamental? Não. Quando eu era mais novo, não. Não, porque não foi me introduzido, na Iugoslávia não tínhamos.
Você não estava acostumado com Não estava acostumado. Então, a cultura lá. Então, quando eu era mais novo, não tinha... E depois, quando eu saí fora, quando eu fui para a Espanha, aí quando eu fiquei mais maduro, quando eu cruzei com algumas pessoas e comecei a trocar ideia, tem um grande amigo que trabalhou comigo no Flamengo, psicólogo, Luiz Cipião. Ele foi um atleta do Flamengo, do Remo, pertencia daquela época, né, dos atletas do Flamengo, do Remo imortais, que 10 anos não perdiam, né? E ele era psicólogo. Mas quando eu chegava, era diferente cultura, né? Porque eu cheguei no Brasil e no Vitória teve... A gente está aquecendo para o jogo, um repórter dentro do campo. Ela dá entrevista, aquecendo o jogo. Ah, mas eu tenho que fazer meu trabalho também. Não existe uma coisa. Você sai no campo, eles vão enfiar um microfone na boca. Então tinha muita coisa que estava errada. Hoje em dia não acontece isso. Já tem espaço para jornalistas, para profissionais da mídia, já tem cabines para eles, já está marcado. Tem aquele backdrop, o jogador já vai para lá e no momento certo. Mas da parte dessa mudança, o Pet tem mérito, que era chato, marrento, brigava com eles. Então, foi um marco, né? Aquela coisa, pô, posso fazer 2 perguntas? Pode, qual é a segunda? É verdadeiro. Aí o psicólogo também, pô, chegava no treino mal-humorado, né? Problemas, aquelas coisas que te irritam, não sei o quê. Aí ele, Pet, bom dia. Aí eu falava pra ele, espero que seja. Aí, puxa, esse gringo, caralho, né? Começou assim. Mas aí ele veio e disse, vou ter que quebrar ele. Aí ele disse, pô, ô Pet, hoje vai ser bom dia, não se preocupe não. Não vai chover, não. Te desejo um bom dia. Pra você também. E aí a forma de falar, né? Não, porque forma de falar, sim. Eu sou lacônico, o duplo sentido, tudo isso, então ele já começou a captar a ideia e começou assim, a gente amigo e irmão até hoje, né? Ele saiu do Flamengo, outras, tem 2 doutorados de psicologia, trabalha agora na psicologia do esporte para atletas olímpicos, agora está no pôquer, trabalhando a área dos atletas do pôquer profissionais, o coaching, porque psicologia é tão importante. Ele conseguiu se conectar com você e abrir o canal de comunicação. Aí, depois veio outros profissionais. E aí, quando eu cheguei à conclusão, digo, olha aí, o que o jogador de futebol sabe fazer melhor? Jogar futebol. Sim. E o que ele faz melhor, ele treina todo dia. Às vezes 2 vezes por dia. Onde ele é carente? Exatamente. No lado psicológico, comportamental, cognitivo. Sim. Então, a visão cognitiva de crianças no mundo todo é diferente. E muitas têm problemas. Comprometimento, disciplina, resiliência. Isso são perfis. Isso são perfis que podem ser trabalhados. Sim. E desenvolvidos. Como a cognição também. Eles vêm da diferente base familiar, diferente polo geológico, geográfico. Aí um na favela desce, sobe, desce, a resistência é diferente daquele que vai de carro, que vai ter condições. Que senta na primeira cadeira lá na aula, que senta na última. Quem não percebe, não escuta, não vê, visou. Então, tudo isso, desenvolvimento é isso, que começa na base familiar, e você percebe que muitos têm que trabalhar pra caramba, ou a criança fica sozinho, ou com os avós que não, ou com os babás que estão nem aí. Desenvolvimento da criança é diferente. Você tem essa necessidade. Aí muitos têm defasagem nessa fase. Exatamente. Né? Você tem lacunas. Você tem que preencher e reformar. Não fazem. E por que não fazer? E futebol, qualquer esporte profissional de altas competências, 70% psicológico. Sim, sim. Para mim, o talento, importantíssimo, 5%. Mas não é. Trabalho, é que vai levar. Trabalho é 90%. Agora, como psicológico 70%? Digo, porque tem que separar as duas coisas, do trabalho, do talento e psicologia, que tem que ser trabalhada.
forças mentais que você precisa ter hoje em dia para suportar. Sim. Às vezes você chega, sobe, chega no nível. Aí você não tem que manter, não deixar a capacidade peteca emocional cair. para se manter. Difícil, velho. Exato. O cara às vezes é muito habilidoso, mas não tem inteligência emocional bem desenvolvida. O cara não tem um comprometimento, a disciplina, nem muito menos resiliência. Aí na primeira pancadinha o cara toma, ele joga tudo pro alto e tem um grande talento. E muitos, como eu já vi aí, talentos desperdiçados por falta dessa base comportamental. E trabalho. Porque o talento... Então, qual é a diferença entre um bom profissional, um excelente profissional, um craque e um gênio? Talento todo mundo tem igual. Tem que ter igual. O trabalho, horas do trabalho, mas o trabalho completo. Não é só trabalho físico, não é só treinamento. Você tem que ter o trabalho, tantas horas com um excelente profissional. Diferença daqueles que são craques. Mais horas de trabalho com excelentes profissionais. Sim. E os gênios. 10.000 horas com os melhores profissionais de todas as áreas que é abrangentes e importantes para ele. Completa. 360 graus. Aí vira gênio. Aí sim. Você treinava muito a cobrança de falta? Treinava. Treinava muito para fazer o gol olímpico? Cobrança de escanteio ali, tentando fazer o gol olímpico? Treinava, mas não era o objetivo esse. Era o objetivo de fazer um cruzamento fechado. Sim. Para que os atacantes, os zagueiros, começam a facilitar essa bola, eles chegarem na corrida. Qualquer toque, qualquer resbalão engana o goleiro. E se eles vêm correndo aqui, mesmo que se não toque ninguém, ela pode entrar. E assim começou o primeiro gol de sorte. E alguns gols foram pela sorte e outros querendo também. Sim, mas por exemplo, você treinava muita cobrança de falta. Então se o cara chegar assim, pô, Pet, você é um cobrador de faltas nato. Não tá digamos assim, te merecendo em nada. Porque na verdade, quando você fala de algo que é nato, é algo que você não precisou se esforçar em nada para fazer. Mas você treinou muito, é igual o Oscar do basquete. O cara mandava muito na cesta de 3. Cara, esse aí, pô... não, o cara treinava horas. 4, 5 horas. O cara treinava horas para ficar especialista naquilo ali. Entendeu? Meu nome é Rito, já levo na brincadeira tudo quando faz, pô, aquele golaço que fazer. Eu falei, não, foi sorte. Foi na cagada mesmo, né? Mas naquele ano específico, eu estava machucado, voltando da lesão, treinando. Em 2001? 2001, treinando, fazendo o biofeedback, trabalho com o Cipião separado fora dos treinos para poder trabalhar depois no cobrança de faltas, fazendo, né, a mentalização, concentração, ao foco. Você então acha que que significa um foco? Você tem que trabalhar esse foco. Como você agora está no Maracanã, 100.000 pessoas, último minuto, pulsação 200 por hora, 180, gritando todo aquele ambiente. Olha quantas coisas que está tirando o teu foco. E você tinha que ir lá, ser isolado todo mundo, criar uma imagem na tua cabeça de não vir nada, de só ver você, a bola, a barreira, goleiro, é isso, imaginar a batida da forma, o que tem que fazer, imaginar a trajetória onde ele tem que entrar. Você sempre conseguiu fazer isso? Não. Eu, quando eu conseguia fazer isso, dava sorte. Dava sorte, é cagada. E quando não conseguia, né, aí, pô, bate bem. Tem talento, tem dom. Sim. Entendeu? Mas é difícil. Mas esse gol... E eu tinha batido 3, 4 faltas no jogo. Sim. E aí não estava me concentrando bem. Mas assim, é óbvio que foi um gol espetacular, na gaveta, no ângulo lá. Mas assim, a repercussão que teve aquele gol, quando é que, digamos assim, caiu a ficha para você de, cara, esse gol, assim, foi eternizado pelo Washington Rodrigues, pelo Apolinho, e ele fez uma premonição. Premonição. Quando é que caiu essa ficha em você de, cara, esse gol aí não foi simplesmente um gol de falta bonito no ângulo. Ele foi muito mais além disso. Quando é que caiu a tua ficha daquele gol ali que tomou essa importância muito grande? Assim, não só os flamenguistas lembram desse gol, mas acho que qualquer outro torcedor lembra desse gol
E o fato do Apolinho ter feito essa premonição, isso todo mundo foi falando isso e acabou eternizando aquela narração dele. Não, a gente percebe depois, muito tempo depois. A primeira coisa, o jogador é tão vaidoso que para ele é, quando eu fiz gol naquele momento, pô, adrenalina, não sabia nem como comemorar a importância, claro, eu bato fato, já fiz tantos gols, é normal, para isso estou jogando, é minha obrigação, aquela coisa. Mas a importância vem ao longo do tempo, quanto tempo passa. E essas coisas, narrações que tinham fantásticas, né, do Pinedo, do Luiz Carlos, José Carlos Araújo, do Luiz Carlos Júnior, de Roberto de Múcio, de vários que transmitiam aquele jogo, mas deixaram isso realmente superdimensionado, né? E a premonição do Apolinho, de ser, acaba de chegar São Judas Tadeu. São Judas Tadeu acaba de chegar no Maracanã. Bom, tudo bem, mas quando faz o gol, aí disse, caraca, já... Todo mundo falou. Ele falou antes de eu cobrar a falta. Exatamente. Naquela época, para admitir, nem sabia que isso significa uma premonição. Só depois que me foi explicado. Mas depois disso você ficou mais próximo dele, né, do Apolinho? Ficamos, o Apolinho foi fantástico, né? Primeiro, não estava no Flamengo, né, ainda quando ele trabalhou no Flamengo e tudo, só depois, mas aí conheceu muitas entrevistas, muitas vezes, aí reuni a história, ver. Quando depois descobri que ele trabalhou no Flamengo, eu não sabia disso, né? Aí foi grande profissional, grande homem, bacana, e teve um carinho por mim, pode ser que por causa desse gol, não, mas aí muito grande, e ao longo da vida sempre teve muito carinho especial com ele e comigo. Infelizmente agora a gente perdeu ele, como os outros grandes personagens, né? Principalmente do jornalismo brasileiro, né? Parece que está faltando nomes lá em cima e os teus... E num período muito curto foram vários, né? Foram vários. Uma pena. Você estava falando da questão comportamental, e isso dentro da minha área é muito importante para o resultado. Especificamente falando sobre o treinamento personalizado, que a gente tem que olhar o indivíduo como um individual. Cada um tem um histórico de vida, cada um tem um perfil comportamental diferente do outro. E aí você esbarrou com algum jogador que tinha disciplina, mas de repente se deixou influenciar pelo grupo e de repente o cara começou a ter um comportamento diferente do padrão? Isso é inevitável. Inevitável. A gente está falando, se tu bota uma laranja podre, uma maçã podre dentro de um cesto todo saudável, maravilhosas, vermelhinhas todas, parece que na essência do ser humano é de fazer coisa com linha de menos resistência. Sim. Então, se não precisa fazer, ótimo, melhor não faço. É isso aí. É difícil que você... Então, quando você cria oportunidades essas, então, como também é muito difícil tirar ele de zona de conforto, para trazer na zona de estresse, porque cada treinamento, cada que você aplica, não deixa de ser um estresse para o organismo. E no estresse que você se adapta. Nós, Homo sapiens, somos hoje em dia assim, por quê? Porque sofremos várias ameaças ao longo de necessidades, estresses, complicações. E tem que se adaptar. Evoluindo. Sim. Então, mesmo no esporte, em qualquer área, de qualquer profissão, no qualquer ecossistema de atuação, você precisa expor para exigir, para adaptar, para progredir, para evoluir. Se eu não tivesse saído da minha cidade, onde eu fui Wunderkind, eu seria Wunderkind na minha cidade. E quando eu superei todo mundo, não tenho com quem me medir. Ia estagnar e acabou. Ia estagnar, não tem mais evolução. Sim. Aí você vai para outros, e assim é o teu crescimento. Mesma coisa na vida. Você começa aí no corro, caminhando, andando, caminhando, correndo, crescendo, aprendendo, para chegar na certa idade, vai, no mundo todo você ganha o mundo conhecendo o mundo evoluído e aprendendo. É totalmente natural. Só que às vezes, aqueles que são superdotados de um talento específico e começam a mostrar os resultados muito cedo,
às vezes porque realmente são circulados das pessoas que são profissionais excelentes e estão levando para o bom caminho, às vezes pelo puro talento que sofre, surge, está brotando, né? E você vai colhendo frutos e depois diz, ai, puxa, era bom. Aí, quando eu era pequeno, dos meus treinadores que me ajudou, que me trouxe para a cidade maior, para time esse da primeira jornada de Knish, falou para mim, reza que na vida te odeiam. Eu falei, caralho, você tá doido, tá louco. Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos. Nossa. Reza isso. Para Deus, para que te odeiam. Porque se tiverem pena de você, você tá... É isso. Ué. Mas é. O ser humano precisa passar por dificuldade. Porque não tem, sabe, quem indiferente de dificuldades alheias é psicopata. Falei, caralho, puxa, psicopata, cara. Eu odeio, não vou. Tem que ter pena, tem que ter. Depois tu entende o que ele queria dizer. Enquanto caras te odeiam, que você tá valendo. Você tem sucesso, você está crescendo. Quanto mais provações você passa, mais dificuldade você passa, mais você amadurece. Se você foi aí, poxa, que pena, era bom garoto, tinha futuro, promissor, mas olha o que aconteceu com ele. Mas o que você falou, o ser humano, ele naturalmente, ele quer o mais confortável, o menos esforço e o mais fácil. E aí você olha nós dois! Cadê uma cadeira de madeira? Não, essa é uma poltrona bonita, confortável. Cadê do plástico? Por que a gente não fez no plástico? E aí você está falando de atletas profissionais, alto rendimento, e tem a dificuldade na questão comportamental. Aí você imagina o meu aluno. O cara que é empresário, outro cara que tem uma outra atividade, para ele entender que ele precisa praticar o exercício regularmente, se alimentar bem, se hidratar bem, ter um sono regulado para ele ter um resultado. Depende da idade. Porque, por exemplo... Depende da idade. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque você pergunta a uma pessoa assim, quando você vai ao shopping, você procura uma vaga mais perto da entrada ou mais longe da entrada? Pode botar 99%, 99,9%, vai falar, eu procuro mais perto da entrada. Isso de forma inconsciente. Da mesma forma, quando ele está no nível inferior e vai para o nível superior, ele vai direto para procurar a escada rolante, sem pensar, no automático. Né? Ele não vai pegar uma escada comum ali. Por quê? O indivíduo, ele naturalmente, ele quer sempre o caminho mais fácil, com menor esforço. Se alguém chegar hoje, cara, inventar uma pílula, é caro, hein? Mas vai te deixar com o abdômen tanquinho, você não vai precisar mais treinar pesado, pode comer o que você quiser. Cara, a maioria das pessoas que tem dinheiro, vai, pô, quanto é que é essa pílula? Eu vou comprar. Só que aí entra numa outra questão. Qual é o mérito da pessoa se ela simplesmente compra e toma essa pílula e fica com o abdômen tanquinho? Ela não vai conseguir manter isso, porque ela não tem mérito. Ela não precisa se esforçar. Por quê? Não adianta o marido querer, o filho querer. Se a pessoa não quiser mudar a condição que ela está atual, não vai mudar. Falando, né? Imagina quando você está teenager. 15 aninhos. Você tem 18, 17, 18, aí você está fazendo todo esse sol, chuva, calor, neve, e teus amiguinhos estão lá no cinema com pipoca e com as minas dadas na mão, passeando, e você não sei o que vai. É difícil. Muito. E você sabendo o que você tem que fazer. Aí chega aos 20, 25, que consegue, depois dos 30 ele consegue entender. Aí vai amadurecendo. Que consegue entender? Consegue entender que a nosso corpo é uma ferramenta do trabalho. E ela precisa ser preservada porque o trabalho como esportistas, que usa o nosso corpo, no corpo e não só a mente, que a mente vida toda, né? Uhum. Um trabalho mental você consegue fazer enquanto está vivo e lúcido. Sim. Né? Você vai ter a idade biológica que vai deixar de fazer, que são 30, 35, 40, depende. E nessa idade, você explicar para um teenager, um adolescente, um jovem de 20, 20 e poucos anos, veja aí, quando chegar aos 35, 40 e você acabar a tua carreira, você vai ser ainda tremendamente jovem para fazer o que você quiser na vida. E olha aí outra coisa,
Com os 30 você vai querer a mesma coisa, com 40 a mesma coisa, com 50, 60, é o mesmo espírito, a mesma coisa, 70 ele vai dizer... Tá jogando conversa fora. Pô, você vai me enganar com 50, não tô nem aí que chegar nos 50, 60, 70. Essa é a diferença. Para alguém explicar, para alguém entender e para fazer. Porque é isso. Olha, a gente tá com 50, tá a mesma coisa. Eu me sinto como se você joga com criançada aqui, joga dos 5, 15 anos, 20, 30, 40, 50. Temos aqui amigos aí, pais, vovôs, 60, 70 anos. Olha, professor meu, 74 anos. Aparência um pouco mais, mas tudo bem. 74 anos, tá aí um jovem aí jogando com a gente. Tá muito bem. Então, a vida é uma jornada que tem que ver. Tem certas coisas que você tá criança, seja criança. Se brinca, diverte. Viva tem todas a as vida, fases, né, exatamente. Viva essas idades de etapas, isso. Atletas jogadores de futebol, querem escutar de você aquilo que eles querem ouvir. Então, querem ouvir de você que eles querem coisa que eles interessam. Se você fala diferente, ela se afasta. Sim. Então, quem estão mais próximos dos jogadores brasileiros jovens? Os boleirões. Sim. Os amigos de infância que não vão contribuir, porque eles falam no ouvido, que tu é melhor, tu é o cara, tu é não sei o quê, tu é não sei o quê. Eles querem isso. Quando você vem, melhor, se você quiser atingir, para estar dentro das elites, profissão, ganhar futuro, família, você precisa parar dessa besteira, você precisa mudar, você precisa se identificar mais. Aí ele, não, tá certo, não, eu vou te ajudar, não, certo. Aí não vê ele 1 mês, 2 meses tu não vê, não se aproxima mais de você, porque não querem. E isso é normal, porque criança tem 15 anos, tem 18 anos, tem 20 anos. Sofre influência do meio onde convive, os amigos. Eu desenvolvi um projeto de exercício físico utilizando o peso corporal e algumas coisas que tem em casa. Você pode usar um banco ali, uma cadeira, para acabar com aquela principal objeção. Não tenho dinheiro para ir para uma academia, ou não tenho tempo para ir para a academia. Ou aquela, né? Que tu acha um anúncio, se inscreve na academia que em 3 meses você vai perder tanto quilos. Aí eu fiz inscrição, passou 3 meses, não perdi nada e fui para a academia. Perguntaram eles por que eu não perdi nada. Nós se inscreve, vem aqui, trabalha, segue a orientação da professora, pega o personal trainer, pode fazer isso, né? E aí, assim, eu desenvolvi uma metodologia que não é só o planejamento do treino, mas tem uma parte comportamental, tudo com embasamento científico, para a gente saber que aquilo ali vai dar o resultado. Então, a parte comportamental, ela tem muita importância nisso tudo. Não adianta eu preparar o melhor treino se o aluno não tem a base comportamental bem desenvolvida, bem trabalhada ali, para ele observar o que tem que ser observado em cada momento, para ele ter o resultado que ele quer. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos. E isso não vai acontecer de uma semana para outra, nem de um mês para o outro. Pílula? Mas é sustentável a pílula? Nada. Então pronto. Eu trabalho com resultado sustentável. Então você ficar com o cara ali, começar o processo, se ele está mirando nos 10 quilos, ele não vai enxergar outra coisa a não ser os 10 quilos. Se não acontecer no primeiro mês, ele vai falar, cara, nada está acontecendo. Mas se ele for treinado para observar as pequenas evoluções, por exemplo, você está dormindo melhor ou pior desde quando você começou a fazer exercício? Ih, estou dormindo melhor. Você está se concentrando melhor? Como é que está a tua vida pessoal, profissional, com a tua família? Aí o cara começa... Ih, realmente, isso são coisas que você consegue observar antes desse resultado estético, entende? Então esse é o projeto. O 365 Fit, você fit em qualquer lugar, é para acabar com essas objeções de que você precisa... necessariamente da academia para treinar. Eu sei que na academia a gente tem possibilidade de sobrecarga, de aparelhos, mas isso não quer dizer que você com um treino bem planejado, usando o peso corporal, a gente falou no início do papo sobre calistenia. Calistenia são exercícios utilizando só o peso corporal. Você trabalhar as variáveis de intensidade, como velocidade de execução, amplitude de movimento, tempo de recuperação, você consegue trabalhar uma intensidade, quando a maioria das pessoas acha que é só o peso, a sobrecarga que é
o treino intenso. O Você Fit em qualquer lugar é para aquela pessoa que ela pode fazer em casa, ela pode fazer às vezes no trabalho, no intervalo do trabalho, está viajando, está num hotel, está num resort como esse aqui, ela pode tirar 20 minutos e fazer um treino intenso e ter um resultado. Claro ter uma vida, um estilo de vida saudável, ativo e sustentável. Então, acho que a tua filosofia e tua metodologia, o teu conceito, se encaixa perfeitamente de uma faixa etária de pessoas, de um grupo de pessoas que buscam um estilo de vida. Estilo de vida conforme que são empresários que tem um trabalho, né, empresarial, que pode fazer remotamente, que viaja muito e tudo isso, e não tem, principalmente aquele que não tem dia a dia no mesmo local, que são viajantes. Aí essa coisa para eles é fantástica. Encaixa como uma luva. Encaixa como uma luva. Aquele que tem sua rotina, já está em casa, né, todo dia, né, aí ele precisa sair de casa para ir para a academia, né? Tem a parte social também. Parte social, poder isso no que. Depois da academia, quando que a gente faz? Tem um café ou tem a noite, não sei o quê. Então, todas essas metodologias, filosofias são fantásticas. O importante é entender que qualquer exercício bem coordenado, com programação dos estudos feitos acompanhado do estilo de vida, vai dar certo e vai dar benefícios para quando você chega numa idade que infelizmente, biologicamente, o corpo começa a envelhecer, as células começam a morrer e tudo isso, você precisa isso para sustentar. E aí, esse esforço, essa academia, para os músculos, para uma idade do mel, é super importante. Muito obrigado por esse papo aí. Valeu, muito obrigado pelo... Vou te mandar a conta depois para comprar um repelente pra gente. Muito mosquito aqui, né? Mosquitos mataram a gente aqui. Mas foi legal. Eu acho que sempre engrandece o papo quando a gente conversa com pessoas que corroboram dessa filosofia, que percebem a importância da prática regular de exercício físico, se tratando de qualidade de vida, de a gente envelhecer saudável. Por isso eu adoro ver aqui nesse nosso projeto do Aprenda Compete. Muito bacana. Encontro de familiares que temos 3 gerações e todos praticam esporte. Todo mundo fazendo. Faz um futebol, faz piscina, faz o tênis, faz tirolesa, faz passeio, mountain bike, tem tudo isso aqui. E esse hotel que a gente está fazendo, que é Resort Vila Itaipava, nosso anfitrião, estamos na 7ª edição, maravilhoso. E a cada ano que passa está mais cheio, né? E você captou imagens aqui, né? Sim. Agora à tarde tem mais. E cada ano que passa está mais cheio, hein? Eu estou acompanhando. Cada vez mais crianças, cada vez mais famílias. Tanto que o hotel, a Vila Itaipava, que são os irmãos Valente aqui, o Marcelo, o Mano e o Leco, estão fazendo lá atrás? Construindo um campo de 11 novos, para que a partir de janeiro a gente possa trazer mais alunos aqui, poder dar infraestrutura e poder treinar mais crianças. Porque esse campinho aqui, aquele lá atrás, fica pequeno. Bacana. Parabéns pelo projeto Aprenda Compete. Isso é muito bom. Conecta as pessoas, conecta a família. Você falou 3 gerações. Olha como isso é importante. Talvez no dia a dia essas pessoas não estão convivendo o tempo todo juntos, mas quando vem para cá, um hotel maravilhoso, um projeto, uma energia dessa. Alegria, energia fantástica. E aqui, olha a região pleno inverno, né? Estamos em final de julho. Sol, tempo maravilhoso, ambiente realmente familiar e aqui... E o clima do hotel é fantástico também, muito bacana. Pet, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Rodrigo. Valeu, Um abraço. Obrigadão.